que a gente vai falar sobre um jogador que é um jogadoraço. O Mauro César trouxe a informação, um grande amigo e jornalista, ótimo jornalista Mauro César, trouxe a informação na manhã deste sábado de que o Flamengo quer contratar André Franco, jogador do Porto, do Futebol Clube do Porto, revelado numa das melhores academias de futebol do mundo, que é a base do Sporting, tá? Depois foi para o Estoril e hoje joga no Futebol Clube do Porto. Não é titular do Porto, tá? Mas é um senhor jogador, um volante que pode jogar como meio-campista também, canhoto, tá? De 1,77 m, não é dos jogadores mais altos que tem, mas tem um papel muito importante que pode encaixar perfeitamente no time do Flamengo, tá? É o cara para o Flamengo. André Franco seria uma contratação espetacular e o Flamengo, mais uma vez, né, indo ao mercado no futebol europeu, mostrando sua força financeira, um faturamento em 2023 de 1 bilhão, de cerca, né, de 1 bilhão 400 milhões de reais, e a gente tem que falar sobre essas contratações, né? Em primeiro lugar, sobre a força que o Flamengo vem demonstrando no mercado ao ir à Europa para trazer jogadores, fazendo um movimento inverso do que é o normal. Qual é o normal? O jogador sair da América do Sul e ir para o futebol europeu. No caso, o Flamengo vem trazendo jogadores, até o Mauro lembrou no vídeo dele, do Vinha, né? Jogador que estava no Sassuolo, que pertencia à Roma. O Flamengo foi lá e falou, eu quero esse jogador. Foi lá e comprou o jogador. Não é que pegou por empréstimo, comprou o jogador. O Porto tem meios campistas muito bons, né? A gente viu agora, a gente teve a oportunidade de ver o Porto jogando contra o Arsenal, né? Na Liga dos Campeões da Europa, é um time muito bom. Eu não estou falando aqui, quando eu falo do André Franco, de um jogador como o Al-Musrati, por exemplo. Então, o Al-Musrati talvez seja um jogador até melhor do que o André Franco, mas joga em posições, eles jogam em posições diferentes. Eles poderiam ser complementares, né? O Al-Musrati, um jogador que atua mais centralizado no meio de campo, né, em frente aos zagueiros. O André Franco sendo um jogador canhoto, isso é muito importante. Eu estou falando sobre esse detalhe aqui, mas é muito importante para você entender. Que joga mais pelo lado direito, tá? Então a gente está falando aqui de um jogador que pode cortar para dentro, fazer inversão de jogo, né, com o pé esquerdo. E, mais importante, ter um cara para barrar as subidas, né, o espaço que fica. Eu acho que esse é um dos únicos defeitos táticos do Flamengo hoje, se não for o único. Jogador que possa barrar as subidas do ponta esquerda adversário. Tá? Então, por exemplo, quando o Flamengo jogar com contra um time como o Red Bull Bragantino, que tem um zagueiro que é um lateral esquerdo de qualidade, que é o Juninho Capixaba, um ponta esquerdo, Vitinho, de qualidade. Então o Red Bull Bragantino, estou citando um exemplo aqui para você imaginar, é um time muito forte nas jogadas pelo seu lado esquerdo. Então precisaria ter um jogador ali para fechar o meio pelo lado direito defensivo do Flamengo. Esse cara é o André Franco, não é o De La Cruz. Tá? O De La Cruz, embora possa jogar pelo lado direito, não é um jogador que vai fechar esse espaço, e isso vai provocar que o Pulgar saia correndo para fechar e aí vai deixar um espaço no meio de campo. A gente viu isso, por exemplo, no segundo jogo entre Flamengo e Fluminense, empate por 0-0, tá?